meu povo, tudo bom? Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para você que está em Marrocos. Não sei, fuso horário não é comigo não, viu? Simbora, geografia passou longe. Veja só, escuta aqui. Estamos ao vivo. Se inscreve no canal, minha benção. Tá com o like, porque tu já sabe, né? Que a aula vai ser maravilhosa. Se não for, o que vale é a intenção. Tá bom? Aí tu já se inscreve, tu já dá o like, manda pro coleguinha. Se liga aí, vice, por favor. Hoje a aula é de coerência textual, certo? Na aula que tivemos sobre redação, na live sobre redação, eu dei umas entradinhas, eu mostrei para vocês como é que ela funciona dentro da redação. Não foi, não diga que não foi não. Se tu não viu, ficou salvo, vai ver. Vê se te orienta. Vamos embora. O que é coerência? Todo mundo fica falando, né? Ai, nossa, que pessoa incoerente. Não tô vendo coerência, não tem coerência. Mas o que não é coerência, né? Eu trouxe uma ideia minha, assim, um conceito elaborado por mim, na minha cabeça, fonte. Vozes da minha cabeça. Mas não é bem isso. Calma. Que depois, aqui, calma, que tem aqui, ó, Inguedore Co e tem José Luiz Fiorin, porque eu não sou besta, né? Tem que me embasar. Ó, a coerência, ela diz respeito, não tenho ela ainda, tem esse pronome aí, eu botei agora, tá bom? Não faço não. A coerência diz respeito à parte macro do texto. Macro, a parte maior, tá certo? Presta atenção. É mais do que não fazer sentido, porque muito fica nessa coisa no senso comum, não tem sentido, não tem coerência. Mas é muito mais do que isso, tá certo? É também não cumprir o que você promete, causando contradição de ideias, redundância, etc. Etc aí que é o perigo. É que as vozes da minha cabeça não estavam me ajudando na hora. Mas é isso. E esse princípio fica ainda mais evidente em gêneros argumentativos, porque a gente está falando de Enem, a gente está falando de interpretação, a gente está falando de intertextualidade, tá? E casando com a live sobre redação, a gente foi, né, me baseando nessa live que eu fiz esse slide pensando nessa live aqui, tá? Vê, por isso que eu coloquei aqui que esse princípio, né, de não se contradizer para poder ser coerente, fica mais evidente em gêneros argumentativos, viu? Veja, mas para não ficar só nas minhas palavras, na igreja eu ouvia isso. Para não ficar só nas minhas palavras, vou deixar aqui no versículo da Bíblia. Olha, cadê os crentes, os fiéis? Você sabe o que eu estou falando. Para entender o que eu estou falando, tem que ter conhecimento de mundo específico. E a gente vai falar sobre isso também. Veja só. Uma complexa rede de fatores de ordem linguística, cognitiva e internacional. Inguedore Co. Quem é ela, meu amor? Linguista, teoria. Tu tá pensando que teoria é só físico, é? Ah, porque quem foi que descobriu a luz, produção? Inventou a luz, o relógio? Não tem o nome, né? O pai da aviação, Santos Dumont, pronto, lembrei desse. Quando você chega em química e física, você escuta o nome de teóricos. A linguística não é bagunça não, meu amor. Tem teóricos também, viu? Escute. Segundo Inguedore Co, a gente tem ela deu essa definição de coerência, tá? Uma complexa rede, viu? Rede de fatores de ordem de caráter linguístico, tá bom? Cognitiva, tem a ver aqui, ó. Viu? E internacional é muito mais do que de palavras que não estão colocadas na ordem direta ou indireta. É mais, é macro, é maior. É quando o todo do texto, o texto todo, o texto como um todo, como uma unidade de sentido, ele não faz sentido. Tu entendeu? A repetição da gata. Veja. José Luiz Fiorin. Ele diz que a coerência é a relação que se estabelece entre as partes do texto, criando uma unidade de sentido. Olha que eu falei agora. Tá vendo o que eu estudo? Vocês estão pensando o quê? Que é brincadeira, hein? Relação que se estabelece entre as partes do texto, entre as partes como um todo, tá?
criando uma unidade de sentido. Então, todas as partes do texto, elas têm que estar trabalhando, e aí também entra a coesão, claro, tá? Para formar um todo, uma unidade de sentido, beleza? Deu para entender? Fala aí no chat. Dá aí no chat tua ideia. Por enquanto não é pelo áudio, né? Mas quem sabe? Estamos batalhando aí. Como é o dono do Google? Eu não sei. Não é Mark Zuckerberg, não, né? Não tá com a bexiga, não, né? Que ele é do Google também. É não, minha gente. É não. Ele só domina todas as outras esferas da nossa vida. O Google é outra pessoa. Famosa, mas não lembro. Meu conhecimento de mundo tá ótimo, viu? Tá maravilhoso meu repertório aqui. E o que é a coerência? E o que a coerência tem a ver com a coesão? Porque sempre que a gente escuta falar de coerência, ela tá do lado de coesão. Ah, tá sem coesão, sem coerência. O que é que a coerência tem a ver com a coesão, tá? Vamos lá. A coesão... Cadê o acento? Pra quê, né? Tá aí, ó, implícito. Subentendido. Implícito não, subentendido na cabeça de vocês. Tem um acento aqui. A coesão tem a ver com a estrutura micro do texto, tá? Enquanto a coerência diz respeito à parte macro. O todo, fazendo uma unidade de sentido. As duas coexistem, tá? Coexistem, mas cada uma tem as suas particularidades, as suas especificidades. Viu? Veja só. Elementos de coesão carregam sentidos. Preposições carregam sentido. Conectivos carregam sentido até demais. Viu? E por isso contribuem para a existência da coerência. Então não dá para você ter um texto coerente com os elementos de coesão, esses elementos micros que diz respeito aos conectivos, ao uso de preposição, a forma que você faz ali a sua transição, lembra da live? A sua transição de ideias. Não tem como você ter essa coesão de forma péssima e você ter coerência. É dessa forma que a coesão e a coerência está ligada, porque essas partes micro que a coesão vai formar um todo. E esse todo, ele tem que fazer sentido. Tá certo? Vamos embora para o próximo slide. Há a possibilidade de existir coesão textual sem coerência e coerência sem coesão? Não. Não, porém, depende. Presta atenção. Vamos refletir. Quando eu chego para você e digo: esta menina é um anjo, quem pegou a referência, pegou. Quem pegou a referência aqui, tá entendendo que isso aqui é uma figura de linguagem muito bonita, que eu amo. Chamado o quê, meu povo? Quem sabe? Diz aí no chat. Se tu sabe, diz aí no chat. Eu quero ver no chat. Esta menina é um anjo. Relacionando, olha, elementos aí, semióticos aí do texto, tá? Quando eu associo essa frase a essa imagem, quem... Já colocaram aí no chat? Sabe dizer? Não colocou, vou falar. Vê só. Tá relacionado à ironia. Amo uma ironia. Confunda a ironia com o deboche, não. Vamos ter um pouco de diferença aí. Essa menina é um anjo. Sabe o que eu tô falando? Quem tem conhecimento de mundo sabe a respeito deste filme, sabe que este filme a órfã, ela é protagonista, né, do filme A Órfã, que de santo tá de anjo, ela não tem nada, né? Só no fato de eu dizer esta menina é um anjo, presta atenção, ou é menina ou é anjo, meu amor, literalmente falando, né? Mas a gente tem aí as figuras de linguagem para nos salvar, certo? E aqui, se você não tem o conhecimento de mundo aqui, a mensagem que o receptor quis emitir para você de ironia não vai ser concluída. Não vai acontecer. Certo? O deboche, a ironia, não vai ser concluída se você não pegou a referência. Viu? Simbora. O que é que deve ser levado em consideração na hora de fazer um texto coerente? Veja bem. Tem que ser levado em consideração a adequação gramatical, meu amor. Você tem que se situar. Oi, onde é que eu tô? Eu tô na literatura? Ou eu tô num texto referencial, que é, por exemplo, um artigo de opinião, uma resenha crítica, uma redação do Enem? Você tem que se adequar gramaticalmente ao texto, certo? O conhecimento de mundo é esse exemplo que eu acabei de dar.
tá? Porque com o conhecimento de mundo é que tu vai pegar as referências. Vice? Senão, tu não vai pegar, tu vai ficar boiando. Viu? Tipologia textual. Você tem que saber de qual tipologia textual você está... Com qual... Vamos mudar a preposição aí. Com qual tipologia textual você está lidando para poder se adequar e começar o trabalho com a coesão, com os elementos, né, linguísticos, lexicais, para poder aí formar um todo que é a coerência. Presta atenção, coerência macro. É o todo fazendo sentido, tá? E a coesão, ela vai trabalhar aí com os tijolinhos, vamos pensar assim. A coesão, os tijolinhos e a construção da casa como um todo, fazendo o sentido todo, é a coerência. Vice? Presta atenção. As escolhas lexicais, tu tem que fazer a escolha lexical adequada, colega. Tá? Tu tem que escolher o vocabulário. Para isso, tu tem que estudar sinônimo. Tu não vai ficar repetindo pronome, substantivo dentro do texto, não. Bora aumentar esse vocabulário aí. Argumentos. Os seus argumentos têm que ter coerência. Tem que estar um ligado no outro. Tem que ter base. Tem que ser algo que sustente. Principalmente falando de redação do Enem. A variação linguística que tu vai usar. Viu? Variação linguística. Você deve pensar, aqui, eu vou de registro formal ou informal? Eu vou de coloquial ou eu vou de norma padrão? Tem que se adequar também. Porque a gente tá falando aqui de visando mais o Enem, visando textos que pedem um registro formal, que pedem a norma padrão, mas também é incoerente. Não faz sentido, como um todo, tu chegar na mesa de um bar com seus amigos, por exemplo, um restaurante, uma praça com seus amigos e dizer assim: olá, meus queridos amigos, boa noite, como vocês estão? Que saudade de saber de vós. Tu não faz isso, Vici? Por favor, porque tu... Que mico, viu, colega? Tu vai ser extremamente incoerente. A gente tem que saber se adequar. Quem é meu aluno aí, principalmente sexto ano, sabe? Quem tiver ao vivo aí, viu? Do sexto ano, se fazer o quê? Se adaptar à comunicatividade. Tem que saber se adequar à situação sociocomunicativa na qual você está inserida. Viu? Isso aí, o ser humano, ele faz meio que não, instintivamente. Certo? É diferente do jeito que o jeito que tu fala com mãe não é o mesmo jeito que tu fala com teu coleguinha. Eu tenho certeza que tu não é doido. Tu não é doido. Vici? Presta atenção. Então, a gente vai se adequando, sim. Isso é importante no texto escrito também. Viu? Por favor. Intertextualidade. Vamos falar um pouquinho agora. Vamos enfatizar aqui. Conhecimento de mundo e intertextualidade. Veja o exemplo que eu coloquei aqui. Canção do exílio facilitada. Não é a canção do exílio. Olha o adjetivo facilitada aí. Viu? E ela é de José Paulo Paes. Veja só. Lá, sabiá, papá, maná, sinhá, bá. Oxe, que diacho é isso? Esse texto, ele tem coerência pra você? Não, nem coesão, né, minha gente? Venhamos e convenhamos. Tem nenhum nem outro. Vejam como os dois andam juntinhos. Mas a gente tá falando aqui, primeiramente, de uma tipologia textual que não pede esse tipo de coisa, porque a gente tá falando de literatura. Na literatura, sim, é o espaço, meu querido, para você brincar o máximo possível com a linguagem, com o léxico, dar o maior sentido possível para ele. Nos textos referenciais, não. Quem estudou função da linguagem aqui sabe do que eu tô falando, viu? Se não estudou, tu vai estudar, porque eu já sei aí que meu coleguinha do Vamos Destruir já deu essa aula. Se orienta. Vê só. Quando ele fala canção do exílio facilitada, ele coloca esse adjetivo. Não sei se tem alguém. Fala aí no chat se tu sabe qual é o texto principal a qual esse aqui está fazendo referência. É a canção do exílio. Minha terra de palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam. Não gorjeiam, como lá. Certo?
Ele vem aqui com essa canção, e se você não saber que ele está fazendo referência ao texto Canção do Exílio, é Gonçalves Dias, né? Isso, produção? Acho que é, deve ser. Literatura, não é comigo não. Veja só, mas é Gonçalves, tá? Se você não entende isso, você vai ficar tipo, o quê? Que isso? Aí começa, né? Poema é chato. Poema, eu não gosto de poema. Viu? Para com isso. Então, você tem que ter o conhecimento de mundo para você poder entender aqui e entender também a intertextualidade que existe neste texto com o outro texto, que é o texto referente, tá? O que é que deve ser levado em consideração também? Também olha a adição aí. O princípio da não contradição. O exemplo que eu coloquei ali ao lado foi quando a gente chega nos comentários do Instagram, que eu sei que você faz isso, viu? E fala assim, ó. Parabéns, nota 2. Quando você não gosta de um vídeo ou de um meme, né? Você chega lá e faz parabéns, nota 2. Isso dentro, veja, lembra que eu falei de adequação sociocomunicativa? Dentro daquele contexto, tá? Dentro do Instagram, nos comentários do Instagram, cabe a ironia, cabe a contradição, porque ali tem uma coerência. Aí você perceba, tá? Se adequar. Se você chega dentro de um texto referencial, um texto que é dissertativo, argumentativo, por exemplo, a redação do Enem, já que a gente está falando de Enem, fazendo esse tipo de coisa, e vão zerar a tua competência. 1, 2, 3, 4, 5. Vão zerar tudinho. O princípio da não tautologia e o princípio da relevância. Esses dois aqui vai abordar. Tu começa teu texto falando da problemática do sistema de saúde no Brasil. É a problemática. Vê se não é as coisas boas do sistema, não. São as problemáticas. Do sistema de saúde no Brasil, tu tem sistema de saúde, tu tem Brasil, tu tem problemática para tu focar aí. Tu não vai falar das coisas positivas que ninguém quer saber. Olha o princípio da relevância aí. Ninguém quer saber das coisas positivas. O tema tá pedindo a problemática. Já tá te dizendo que é um problema. A gente sabe o que é. Viu? Embora. Mas não desista do Brasil, não. Agora não. Viu? Agora não. Mas vamos lá. Vamos subir pra cima. Porque tudo que é demais sobra. Assim não faz sentido nos direcionarmos para o alto. Tu entendeu? Eu também não. Eu não sei como foi que eu cheguei a essa conclusão. Não sei como foi que eu escrevi isso. Deve ter sido as voltas na minha cabeça. Mas foi eu que escrevi. Mas ficou legal. Ficou legal sim. Ficou legal. Tô parecendo né? Aquela menina do... Quem cova pros outros e cai e drói os corações, destrói, né? Mas veja. O que é que eu quero mostrar aqui? Que quando você fala parabéns, nota 2, há um princípio de contradição acontecendo aí, mas dentro daquele contexto cabe. Na redação não cabe não, viu, amigo? Por favor. Vamos subir para cima porque tudo que é demais sobra. Assim não faz sentido nos direcionarmos para o alto. Há uma ideia que está sendo repetida dentro desse texto, desse amontoado de frases aqui, que é o fato de subir. A gente tem subir, cima, alto. Se você fica repetindo essa mesma ideia ao longo do texto para encher linguiça, não pode, é incoerente também. Tá? Nem faz sentido. Dá para perceber que não faz. Você ficar arrodeando, né, uma mesma ideia, voltando nela sempre. Isso fere a progressão textual. Tu tem que ter uma progressão textual. Se tu fica rodeando em cima de uma ideia só, colega, é incoerente, viu? E o que é? A tautologia é justamente essa repetição. De subir para cima, descer para baixo. Tem a ver com pleonasmo, tem a ver com redundância. Tá certo? Simbora. Vejam esta carta, né, de serviços aqui. Temos ali o endereço, telefone, vamos lá. Prezado senhor síndico, venham por esta vos comunicar-lhe que nossa empresa é especializada em serviços de pintura de edifícios, residências, salas comerciais, com finíssimo acabamento.
Nossos funcionários são todos profissionais, treinados em suas funções, com seguro de vida, para oferecer-lhe a nossos clientes profissionalismo, segurança de quem tem 10 anos de tradição em pinturas. Nos garantimos isso mesmo. Nossos serviços prestados aos nossos clientes por um período de 5 anos. Tá difícil a leitura, não tá? Deixa o teu texto assim, não. Responsabilizaremos pelas obrigações trabalhistas e fiscais. Faltou o sujeito aí, né? Faltou a coesão, faltou a coerência. Presta atenção. De modo em que nosso pessoal que prestará os serviços de mão de obra sob seu comando. Beleza? A responsabilidade civil, trabalhista e penas de danos pessoais, acidentes de trabalho, serão por conta de nossa empresa prestadora de serviços. Ele já falou 300 vezes que a empresa é prestadora de serviço. Faremos seu orçamento sem compromisso. Consulte-nos pelo fone, tal. Falar com o senhor Marcelino. Tá. Tu entendeu o que é isso aqui? O objetivo? Não entendeu. Principalmente essa parte do responsabilizaremos. Porque o responsabilizaremos, essa desinência, emos, tá dizendo aí, ó, nós. E caberia aí a voz reflexiva, nós nos responsabilizaremos, no mínimo, porque o emos é desinência da terceira pessoa, do plural, viu? Primeira pessoa do plural. Então tá todo incoerente esse texto e você percebe que o todo... Presta atenção agora. A coerência diz respeito à unidade macro do texto. Por quê? Esse texto como um todo, ele não faz sentido. E ele não faz sentido como um todo porque os elementos coercivos, a gramática, o léxico, tudo não tá fazendo sentido, na verdade. Não tá. Tudo está incorreto. A adequação, a gente vê erros ali, de ortografia, tudo, né? E não só pelo erro de ortografia, mas a questão da semântica mesmo, de tudo tá fazendo sentido como um todo, não tá. Então você, no final do texto, você não entende ele como um todo. Porque as estruturas micro não fizeram sentido. Isso afeta a estrutura macro. Lembra do tijolinho da casa? Cimento. É isto, viu? A coerência do Enem. Já falamos sobre os fatores relevantes para a manutenção da coerência. Vamos entender agora que ela é exigida no Enem não só na redação. Competência 3, viu? Na redação. Juntamente com a coesão. Mas ela é exigida também ao longo da interpretação dos textos motivadores, assim como os enunciados das questões, tá? Tu tem que entender de coerência, tu tem que entender de interpretação textual. Produção, minha água, eu tô com sede, por favor, me dá. Ao vivo é isso, minha gente, é a vida. Por favor, se tiver externo, não precisa, viu? Escuta. Vê só. Escuta aqui. Me dá. Obrigada. Veja bem. Se tu não entende muito bem de coerência, de coesão, isso vai afetar a tua leitura dos textos motivadores. Tu vai ler aqueles textos motivadores e tu vai dizer... Então vamos ler, minha gente. Eu já falei da importância da leitura. Só quem tem interesse na sua falta de leitura, sabe quem é, né? É quem tá lá em cima. Quem te quer assim mesmo, sem entender nada. Por favor, esse alguém não é você e não sou eu. Não mesmo. Veja só. Assim como os enunciados das questões. Você tem que pegar aquela questão do Enem, seja de que disciplina for, de que área do conhecimento, de que eixo for. Você tem que ler e interpretar, e conseguir entender o que a questão quer de você. Para isso, interpretação e coerência, viu? Então, a coerência, ela vai no todo da prova do Enem. Não só na redação, viu? Vamos lá. A gente tem aqui algumas questões. Acho que são 2 que eu fiz. 2. Só 2 mesmo. Para não ficar cansativo, viu?
Vamos ler aqui. Questão 2 da prova IUDESC 2008. Identifique, preste atenção aos verbos no imperativo. Para cada verbo, é exigido uma ação. Aqui a gente já tem o verbo identificar. Então, identifica. Vê se? Presta atenção. Identifique a ordem em que os períodos devem aparecer para que constitua um texto coeso e coerente. O que é que ele está pedindo para tu fazer? Identificar a ordem. Aqui a gente tem os períodos separados em 1, 2, 3, 4. Está fora da ordem. Ele está pedindo para que tu coloque na ordem. Vamos lá. Quem for já colocando e colocar aí no chat, eu agradeço. Já vai jogando aí no chat a tua ideia. Se tiver errado, meu amigo, o máximo que vai acontecer é a correção. Não precisa ter medo de errar, não. Por favor. Veja, o primeiro período aqui a gente tem. Elas não são mais feitas em locais precários, e sim em grandes estúdios onde há cuidado com a higiene. Por que é que esse não pode ser o primeiro período? Porque a gente tem aqui o elas funcionando como um elemento coesivo de referência. Tá fazendo referência para alguma coisa que não foi dita. Então, isso não pode iniciar um período. Vamos para o segundo, vamos tentar. As técnicas se refinaram. 2 pontos. Há mais cores disponíveis. Os pigmentos são de melhor qualidade. E ferramentas como o laser tornaram bem mais simples apagar uma tatuagem que já não se quer mais. Dá para começar o texto com isso? Dá. Agora vamos para a opção 3. Vão longe, enfim. Não dá, porque a gente tem aí um enfim, mas vamos continuar. Vão longe, enfim, os tempos em que o conceito de tatuagem se resumia à velha âncora de marinheiro. Nos últimos 10 ou 15 anos, fazer uma tatuagem deixou de ser símbolo de rebeldia de um estilo de vida marginal. E aí, como é que a gente começa isso? Tem a possibilidade, Tamires, de começar com a 4. Tem. Sabe por que tem? Nessa opção 4, a gente está contextualizando o leitor. Deu para perceber isso? Veja. Nos últimos 10 ou 15 anos, fazer uma tatuagem deixou de ser símbolo de rebeldia. Então, a gente já tem aqui B e C. Vamos trabalhar com a eliminação? Vamos? Ou eu acho que a 4 dá para iniciar o parágrafo. Então, vamos aqui, ó. A gente só tem 2 opções, B ou C. Se você quer iniciar com a 4. Vamos lá. Se a gente tem aqui, nos últimos 10 ou 15 anos, fazer uma tatuagem deixou de ser símbolo de rebeldia de um estilo de vida, a gente tem contexto? Tem. Estou contextualizando o leitor sobre o tema. Vamos ver como é que a gente consegue continuar isso aqui. Vão longe, enfim, os tempos. Não tá tão coerente porque tá, ó, enfim. Enfim, é conclusão, né, minha gente? É fim. Mas vamos lá. Então, vamos pro 3. Vamos pro 3. Pro 2, aqui. As técnicas se refinaram. Há mais cores disponíveis. Os pigmentos são de melhor qualidade e ferramentas, como o laser, tornaram bem mais simples apagar uma tatuagem que já não se quer mais. Mas só que ninguém estava falando em tatuagem que não se quer mais. Ainda, vamos para 1. Nos últimos 10 ou 15 anos, fazer uma tatuagem deixou de ser símbolo de rebeldia de um estilo de vida marginal. Elas não são mais feitas em locais precários, e sim em grandes estúdios, onde há cuidado com a higiene. Essa aqui faz sentido. Por que faz sentido? Porque aqui, ó, a gente está falando de rebeldia, de coisas negativas, e aqui a gente vem explicando por que não. Por quê? Por que não? Porque elas não são mais feitas em qualquer lugar, tá? São feitas em grandes estúdios, onde tem cuidado e higiene. Então não é aquela coisa, sou rebelde, vou me riscar aqui com a faca da cozinha. Mudou, tá? Então, veja só, se eu tô seguindo a minha linha de raciocínio com a 4 e acho que a 1 complementa a 4, a gente tem aqui a opção C, 4, 1. Vamos ver se a 2 faz sentido continuando? Vamos lá. A 4, 1, 2. As técnicas se refinaram. As técnicas se refinaram não faz sentido
Não tá interligado eu dizer que agora elas são feitas em grandes estúdios? Tá. Porque se foi feito em grandes estúdios, teve uma melhoria aí, uma qualidade, né? Veja. As técnicas se refinaram. Há mais cores disponíveis, os pigmentos são de melhor qualidade e ferramenta, como o laser, tornaram bem mais simples apagar uma tatuagem que já não se quer mais, por exemplo. Aí, veja. Depois da 2, a única opção é a gente colocar a 3. E na 3 a gente tem um elemento, tá? Um conectivo de conclusão. Aí faz sentido. Vão longe, enfim, os tempos em que o conceito de tatuagem se resumia à velha âncora de marinheiro. Vamos fechar? Em 4, 1, 2, 3. Pode ser? Beleza? Deu pra entender? Se não deu pra entender, meu amigo, tu tem que falar que não deu. Que aí a gente repete. Bota no chat aí. Se não colocar, não vai. Vamos embora. Essa aqui eu achei mais simples, tá? Aqui a gente tem todo uma coisa para ordenar, tá? Mas pensa, primeiro a gente contextualiza. A gente faz elementos de coesão referencial aqui nesse caso, tá bom? Ó, uma mensagem do Facebook dizia o seguinte: consumismo é o ato de comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem. A gente tem algumas orações aqui, tá? Comprar o que não precisa com o dinheiro que não tem para impressionar pessoas que você não gosta. A fim de tentar ser uma pessoa que você não é. Boicote o consumismo. Uhul. Vamos lá. Essa é a mensagem que tinha no Facebook. O que é que o enunciado quer de você? Preste atenção. A frase abaixo, retirada do texto, que mostra incoerência aparente, preste atenção no adjetivo aparente, vice? Por favor. É o ato de comprar o que você não precisa. A gente tem aqui comprar e não precisar. Eu posso comprar uma coisa que eu não preciso. Não tem nada se contradizendo aí, tá tranquilo. Vamos por eliminação? Vamos. Sempre, viu? Eu tenho dois verbos aqui. Não comprar, não precisar. Tá. Não se contradiz. Eu posso comprar o que eu não preciso. O ato de comprar com dinheiro que você não tem. O dinheiro que você não tem. Você pode comprar alguma coisa. Preste atenção no literal. É literal. Dá pra ter o ato de comprar uma coisa com dinheiro que você não tem? Não. Não dá. E lembre que a incoerência, ela é aparente. Claro que eu estou falando do Facebook. Claro que eu tenho meu conhecimento de mundo. Claro que eu estou entendendo o que ele quer dizer. É dinheiro com uma questão de poder aquisitivo, não sei o quê. Tá, eu estou falando de dinheiro. De dinheiro. Não estou falando de Pix. Eu não estou falando de cartão de crédito. Eu não estou falando de cartão de débito. Estou falando de dinheiro. Se você não tem o dinheiro, você não compra, meu amigo. É essa? É essa. É. Vamos explicar agora porque não é as outras. Impressionar pessoas que você não gosta também não se contradiz. Nem coesivamente, nem coerentemente, tá? Tentar ser e não ser não se contradiz, tá? Tentar ser e ser é diferente, são coisas diferentes. E boicote consumismo, aqui a gente só tem uma frase, né? Uma oração só. Não tem duas ideias para se contradizer. Então, a única opção que tem duas ideias, onde há uma incoerência aparente, viu? É nessa letra B, porque não dá para comprar com dinheiro que você não tem, meu amigo. Certo? Se fosse com um recurso, né, que você não tem, ficaria melhor. Viu? É só isso mesmo, tá? Muito obrigada, querida. Só para retomar aqui, presta atenção. A coerência diz respeito à unidade de sentido como um todo, tá? E a coesão, ela é a micro, ela vai ali as palavras, os conectivos, a preposição. São os tijolinhos do cimento e a coerência vai ser essa casa construída como um todo, não fazendo sentido ou fazendo sentido. Tá certo? Deu para entender? É isto.
Um cheiro para você, para você. Até a próxima live, viu? Se inscreve no canal, minha benção. Viu? Vai lá pro grupo do WhatsApp. Bota o like agora. Eu sei que tu não deu no começo, que tu tava com medo de mim. Bota agora, viu? Um cheiro. Tchau, tchau.